Preparemos os nossos corações. Vamos iniciar a Santa Eucaristia desde a Igreja de Olhos de Água, na paróquia da Quinta do Anjo, em Palmela. Vamos dar início à Santa Missa. Estimados ouvintes da Rádio Maria, bons dias. A equipa móvel de voluntários da Diocese de Setúbal dá-vos as boas-vindas aqui da Igreja de Olhos d'Água, Quinta do Anjo, Concelho de Palmela. A Santa Missa vai ser celebrada e presidida pelo Sr. Padre Daniel Nascimento. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade, cantamos a vossa glória, ó Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Celebramos nesta Santa Missa pelo descanso eterno de António Lino, José Barreira, e rezamos ainda pelas almas do purgatório. Neste dia em que a Igreja celebra o Domingo da Santíssima Trindade, nesta oitava do Pentecostes, uma semana depois do final do tempo pascal, pois é de alguma forma com a força e a presença do Espírito Santo, deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que somos chamados a meditar. E porque tantas vezes não deixamos que o Espírito nos conduza, porque tantas vezes o nosso pecado leva a melhor, com toda a humildade e sinceridade, reconheçamos-nos pecadores e imploremos o perdão do Senhor. E juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pequei às vezes, pensamentos, palavras, atos e mensagens. A minha culpa e a tua grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos damos graças por vossa misericórdia. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus do poder, Deus dos filhos de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois santo, só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te pertenceram, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De um extremo ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventura palavra semelhante? Que povo escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o Deus que formou para si uma nação no seio de outra nação, por meio de provas, sinais e prodígios e combates, com a mão forte e o braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito, diante dos vossos olhos? Considera hoje e medita em teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá embaixo na terra, e não há outro. Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida, na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. O Senhor criou os céus, o sopro da sua boca os adornou.
disse e tudo foi feito. Ele mandou e tudo foi criado. Estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos os que são filhos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho, em união com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide
e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos então esta solenidade da Santíssima Trindade, com a qual retomamos o chamado tempo comum. Terminámos a Páscoa na semana passada com o Espírito Santo, com a efusão do Espírito Santo sobre a Igreja, por isso que meditámos de forma tão bela e importante na semana passada, e ao retomarmos o tempo comum, que de si é muito incomum, porque é muito especial, centrado sobre o ministério público, sobre a vida pública de Jesus, que é tudo menos comum ou ordinária, mas é verdadeiramente sempre desafiadora a nossa vida, pois já dada a altura, na Idade Média, escolheu celebrar de forma particular, digamos, este tema de Deus como Santíssima Trindade, que é sempre algo difícil para nós perceber e explicar. Já é certamente muito natural que nós falemos, até nas nossas orações, em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até ao fazermos o sinal da cruz, também o dizemos, ao rezarmos o Glória, quer o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, quer a Glória que rezamos na missa, ou a profissão de fé que daqui a pouco faremos. No entanto, é algo que nos provoca certamente alguma estranheza nas orações da missa de hoje, quase esta confusão entre uma unidade que é Trindade, de um que é três e do três que são um. Parece-nos desafiar a matemática. Como é isto possível? Que nós, que dizemos que acreditamos num só Deus, mas afinal este Deus são três pessoas. É o Pai, Criador, é o Filho, Jesus, Redentor, e é o Espírito Santo, Santificador. Bem, aqui temos de nos confrontar com os limites da nossa linguagem e com os limites da nossa capacidade de perceber Deus. Não é dizer que nós somos fracos de compreensão, não é dizer que nós temos pouca inteligência, é dizer que nós somos pessoas, somos homens e mulheres, uns mais inteligentes, outros menos, uns com mais estudos, outros menos, uns com determinadas capacidades, outros com outras capacidades, mas somos pessoas e, portanto, limitados. E nós somos seres humanos e Deus é Deus. E, pois, o mistério de Deus é, num certo sentido, demasiado grande para nós percebermos, para nós colocarmos da nossa cabeça. Dizia uma antiga história sobre Santo Agostinho, que Santo Agostinho, ao procurar compreender o mistério de Deus, teve um sonho e nesse sonho viu um miúdo, uma criança da vossa idade, na praia, a tentar com uma concha passar a água do mar para aquele buraco na areia que tinha feito. E Santo Agostinho, nesse sonho, diz à criança: mas o que estás a fazer? Estou a tentar meter a água do mar aqui neste buraquinho. Agostinho diz: mas isso é impossível. Como é que o mar tão grande vai caber neste buraquinho tão pequenino? E a criança responde nesse sonho: pois assim, da mesma forma, como é que tu vais meter o mistério de Deus tão grande nessa tua cabeça tão pequena? E a comparação é mais ou menos esta. Ou seja, não somos capacitados para perceber a totalidade do mistério de Deus e, por isso, a Santíssima Trindade é sempre mistério. Não um enigma, ou seja, uma coisa que não sabemos, mas podemos vir a descobrir, mas é sempre algo que está para além. Está para além da nossa capacidade de, digamos, inteligência. Mas, todavia, Deus escolhe revelar-se como Trindade, como relação. Deus quer vir ao encontro do homem, da humanidade, de cada um de nós,
desta forma tão estranha e tão profunda. E as leituras de hoje ajudam-nos a intuir algo sobre a Santíssima Trindade. Em primeiro lugar, o Evangelho que acabamos de escutar pode-nos começar por provocar alguma estranheza. Até faço aqui uma pergunta aos mais novinhos. Certamente que o Evangelho está errado. Então ouvimos que os 11 discípulos partiram para a Galileia. Então, mas não eram 12? Ou ficou um perdido pelo caminho? Se calhar é 12, não é? E o Evangelho... Porquê é que são 11? O que é que terá acontecido? Bem, há aqui um truque para, de facto, quando ouvimos assim o Evangelho a meio, descontextualizado, e não sabemos bem que parte do Evangelho está, quando ouvimos 11, significa o quê? Significa que, de facto, um já ficou pelo caminho. Como é que se chama esse que ficou pelo caminho? É o Judas Iscariotes, que trai Jesus. E por isso, quando falamos de 11 discípulos, quer dizer que já estamos pós-ressurreição. Quer dizer que este Jesus que aqui aparece não é o Jesus de carne e osso que vive e convive com os discípulos, mas é o Jesus que já morreu e ressuscitou e aparece, portanto, ressuscitado aos seus discípulos. Estamos, portanto, mesmo no fim do Evangelho. Mesmo no fim do Evangelho, segundo São Mateus, o final do capítulo 28. E no fim, Jesus ressuscitado, vive, portanto, mas já com o seu corpo glorioso, aparece aos discípulos e pede-lhes para ir para a Galileia e diz-lhes que estará sempre com os seus discípulos. E aqui há um pormenor, uma subtileza, mas há algo muito bonito do Evangelho de São de São Mateus, perdão. São Mateus termina com estas palavras: eu estou convosco para sempre, até ao fim dos tempos, que é mais ou menos a mesma forma como o Evangelho começa. O Evangelho de São Mateus começa, e ouvimos todos os anos este começo, por alturas do Natal, com estes chamados Evangelhos de infância, que São Lucas também tem, ou seja, com esta narração sobre o nascimento de Jesus. No caso do Evangelho de São Mateus, depois com esta história que bem conhecemos, dos Reis Magos, etc. Mas uma coisa que marca logo o início do Evangelho de São Mateus é esta antiga profecia do Antigo Testamento, de Isaías, em que a profecia, sabemos, cumpre-se de forma plena na pessoa de Jesus. E que profecia é esta? A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isto, portanto, pode parecer estranho. Então, mas Jesus não se chama Emanuel, Jesus chama-se Jesus, não é? O que é isto Emanuel? Bem, o evangelista também o explica. Emanuel é uma palavra, um nome hebraico, que era a língua, enfim, do povo de Israel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Pois bem, é assim que começa o Evangelho. E é assim que termina o Evangelho. Uma forma muito hebraica de pensar, algo que marca o início e o fim. E ao marcar o início e o fim, fazendo como que uma moldura, significa que todo o quadro, tudo o que está pelo meio, está atravessado por essa mensagem. Deus conosco. É o que diz Jesus: eu estou convosco. Jesus é Deus conosco. Jesus é verdadeiramente Deus com o seu povo. É, portanto, alguém que permanece, alguém que está com a sua igreja e lhes dá o seu Espírito Santo. Lhes dá o Espírito Consolador, o Espírito Paráclito. E aqui percebemos bem a ponte para com a semana passada, domingo de Pentecostes, o envio do Espírito Santo, o Espírito Santo que é, como professamos no credo, que procede, que vem do Pai e do Filho, é a presença de Deus conosco, é pelo Espírito Santo que podemos ser cristãos, que podemos dizer Pai. São Paulo recordava isso hoje na leitura da carta aos Romanos. É pelo Espírito que nos tornamos filhos. É pelo Espírito que podemos dizer
verdadeiramente Pai. É pelo Espírito que podemos rezar o Pai Nosso. Certamente que uma pessoa sem fé pode aprender as palavras. Certamente que, enfim, permitam-me este absurdo, podemos ensinar um papagaio a chamar a Deus como Pai e a pronunciar as palavras do Pai Nosso. Mas não é verdadeiramente dizê-las, não é verdadeiramente rezá-las. O problema é que nós, às vezes, nós, cristãos, nós, jovens, nós, idosos, nós, pessoas, nós, discípulos, às vezes somos um bocado estes papagaios. Ou seja, às vezes dizemos estas palavras como quaisquer outras. Às vezes dizemos-las não como quem recebeu este espírito de adoção filial, não como quem pelo Espírito Santo se tornou verdadeiramente filho de Deus. Um bocadinho nesta distinção de que somos todos criatura de Deus, mas o Espírito Santo que recebemos no batismo, que recebemos no crisma, torna-nos diferentes, torna-nos filhos, adota-nos, faz-nos ver que Deus é verdadeiramente Pai e não padrasto. Nada contra padrastos, de facto, enfim, certamente há padrastos e madrastas que são ótimos e melhores que, às vezes, verdadeiros pais e mães biológicos, mas, enfim, até na nossa língua temos esta expressão, enfim, da vida que é madrasta quando nos corre bem. Mas, enfim, dizer que Deus é pai não é padrasto, não é, portanto, denegrir padrastos, mas é dizer que há um laço verdadeiro, quase biológico, verdadeiramente espiritual. Pelo Espírito Santo, Deus é, e professamo-lo como Pai, como aquele que, tal como o verdadeiro Pai biológico dá biologicamente a vida, assim ao chamar Deus como Pai, reconhecemos que Ele nos dá verdadeiramente a vida. É pela força do Espírito Santo que podemos reconhecer que Deus é Pai. E é isto que Jesus nos veio mostrar. E pelo Espírito Santo que Jesus nos concede, que Jesus nos dá, pois podemos tornar-nos diferentes e podemos ser aquilo que Ele no Evangelho hoje nos chama a ser. Jesus que dá esta indicação aos seus discípulos, aos seus apóstolos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não fiqueis em casa parados, ide. Esta é a missão da Igreja: ir, sair, fazer discípulos. Ou seja, perceber que é inserindo os outros nesta dinâmica da Santíssima Trindade, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que se encontra a verdadeira missão da Igreja: fazer discípulos. Repito esta expressão porque é muito importante. É isso que nós somos ao receber o Espírito Santo, é isso que nós somos enquanto cristãos. Não mestres, não professores, doutores, guias, mas discípulos. Certamente que às vezes temos responsabilidade na nossa comunidade, porque somos catequistas, chefes de escoteiros, responsáveis do coro, seja do que for, padres, bispos, papa. Mas todos estes cristãos, quer seja o Santo Padre, quer seja o mais humilde responsável do serviço mais humilde na paróquia mais distante, todos esses partilham esta condição de ser discípulos, ser aprendizes de cristãos, que somos todos. Porque o Mestre, o verdadeiro Mestre, é aquele que seguimos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que esta solenidade da Santíssima Trindade, caríssimos irmãos e irmãs, nos recorde que somos discípulos, recorde que não caminhamos sós, nos recorde então que, mais do que tentar definir a Santíssima Trindade, e às vezes por imagens que nos possam ajudar, podemos pensar, sei lá, se unirmos 3 fósforos, a chama é só uma, mas os pauzinhos são 3, podemos, enfim, tentar expressar de formas diferentes esta multiplicidade na unidade, mas no fundo,
A Santíssima Trindade é esta tentativa de expressar da melhor forma possível na linguagem humana que Deus é relação, que Deus é amor. Portanto, como discípulos, o maior que nos foi dado, somos chamados a caminhar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Deus, nascido do Pai, de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e voltará em sua glória. Caríssimos irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração a Deus Pai, que revelou ao mundo o seu grande amor no dom do Filho e do Espírito Santo, e digamos, cheios de confiança: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro que acreditam no ministério da Santíssima Trindade, para que vivam na comunhão da qual nasceram, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos governantes e legisladores, para que não ponham obstáculos à liberdade a que Deus chama os homens pelo seu Espírito, oremos. Por todos os povos e nações da terra, para que recebam a palavra de Deus e o batismo e reconheçam em Jesus Cristo o Salvador, oremos. Por todos aqueles que vivem no sofrimento, envolvidos por conflitos ou por doenças, para que sintam a graça e a consolação do Espírito Santo, oremos. Pelos membros da nossa comunidade, para que, guardando os mandamentos do Senhor, tenham longa vida e encontrem a felicidade, oremos. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, escutai com bondade as orações que o Espírito Santo pôs em nossos lábios e dai-nos a graça de fazermos sempre a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria,
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo, professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade. Adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso, vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Ó Santo, ó Santo, nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Santo, ó Santo, nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus. Esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de forma particular daqueles por quem rezamos hoje esta Eucaristia, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. É, portanto, pela força do Espírito Santo que rezamos esta oração, que o façamos verdadeiramente unidos num só coração e numa só alma, e que rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha casa, dizei a palavra. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém.
Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Avisar apenas que na próxima quinta-feira, como sabemos, é dia do Corpo de Deus, feriado, dia santo de guarda, para, como nos domingos, depois participarmos na Eucaristia. Portanto, quinta-feira, dia de vir à missa, com os horários habituais de domingo aqui na paróquia. Pois então, um abraço especial, uma benção especial para todos os que nos estão a seguir através da Rádio Maria, também todo o grupamento 504 da Quinta do Anjo, aqui parcialmente representado, não me enganei no número, pois não, 504, muito bem. E mandei um abraço meu ao vosso prior, ao Padre Lionel. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo domingo para todos e deem paz. O Senhor vos acompanhe. Celebramos a Santa Missa desde a Igreja de Olhos de Água, na paróquia da Quinta do Anjo, em Palmela. Esta Eucaristia foi presidida pelo Padre Lionel Neves,